vamos conhecer mais um jogo do nosso material. No formato de quiz, esse jogo tem diversos desafios para os nossos alunos. Bom, antes de começar o jogo, note que aqui no canto dos slides nós temos algumas informações. São sugestões de narração que o professor pode realizar ao executar esse jogo. Aqui no slide do jogo nós não temos caixa de texto. O professor precisa fazer essa narração para que o aluno entenda o que deve ser feito em cada desafio desse jogo. Agora que eu estou apresentando o jogo, vamos conhecer o mecanismo, o funcionamento dele. Clicando o Enter, nós vamos aqui para a página que explica inicialmente sobre os desafios. Existem diversos personagens no mundo das formas e os alunos precisam ajudá-los com seus desafios matemáticos. Clique sobre a caixa de texto Jogar para ir para a página onde você escolhe o número do desafio que quer realizar. São números de 1 a 7. Clicando sobre a caixa de texto, você já é direcionado para o seu slide. Aqui nós temos o construtor do mundo das formas. Se você quiser, você pode dar um nome para esse construtor. O construtor tem um problema. Ele estava fazendo a sua construção de um muro e de repente os tijolos acabaram. Agora ele precisa comprar mais tijolos para terminar essa construção. Quantos tijolos serão necessários para terminar essa obra? Quando você clicar em Enter uma vez, as 3 respostas já aparecem aqui. Clicando sobre as alternativas, você pode conferir se a resposta está correta ou não. Clicando sobre o 9, por exemplo, os tijolos começam a aparecer aqui, na quantidade 9, um som de resposta incorreta é emitido para que o aluno perceba que 9 é uma quantidade insuficiente nesse caso. Clicando sobre o 11, os tijolos novamente aparecem aqui no seu slide, mas um tijolo sobra. O nosso construtor quer o máximo de eficiência, nem sobrar, nem faltar. Então, quando nós clicamos sobre a caixa de texto de número 10, os tijolos aparecem aqui e emite um som de comemoração aqui para dizer que 10 é a quantidade correta de tijolos para terminar essa construção. Agora que já deixamos o construtor feliz, nós clicamos sobre a casinha para retornar ao slide onde tem os números dos desafios. Vamos conhecer qual é o desafio de número 2. Aqui no desafio de número 2, nós temos a super-heroína da Cidade das Formas. A super-heroína tem a missão de resgatar um bebê que está em cima do prédio. Para que o bebê apareça, você precisa clicar Enter uma vez. Bom, mas a nossa super-heroína não tem capas e nem poderes para voar. Ela precisa então escalar esse prédio. Clica Enter uma vez e vai aparecer a informação de que a altura desse prédio equivale a 3 unidades. E agora que nós sabemos a altura de cada andar do nosso prédio, nós precisamos escolher quantas unidades de corda essa super-heroína precisa para conseguir resgatar esse bebê. Toda vez que você clicar sobre uma caixa de texto que tem a resposta, você vai notar que uma ação vai ser realizada aqui. Clicando, por exemplo, sobre a caixa de texto 10, a nossa heroína começa a sua escalada, mas não tem corda suficiente. Então ela cai e se sente um pouco triste. Clicando no número 12, ela também tenta escalar, mas não é corda suficiente para subir no prédio. E aí, novamente, a super-heroína aparece aqui na lateral. Clicando no número 15, executa essa ação, a super-heroína consegue subir e resgatar então o bebezinho. Depois disso, ocorre aqui um som de comemoração e nós podemos retornar e descobrir o próximo desafio então. Desafio de número 3. Notem que agora os outros 2 desafios já não aparecem mais aqui. O nosso desafio de número 3 é do xerife Estrela. Ele comprou várias unidades de feno e agora que todos os fenos estão aqui acomodados no seu celeiro, ele precisa descobrir, observando aqui como é o formato de uma unidade de feno, precisamos descobrir quanto de feno tem armazenado aqui no celeiro do xerife. Clicando Enter, as alternativas vão aparecer aqui. Será que é 5, 6 ou 7? Para descobrir qual resposta é correta, é só clicar sobre o número.
executa um som de resposta incorreta, no caso do 5 e do 7, mas quando você clica sobre o 6, executa o som de resposta correta. Alguns quadrados aparecem aqui para que o aluno perceba melhor como é cada unidade de feno e nosso xerife comemora. Para retornar, é só clicar nesse ícone da casinha. Vamos ver então qual é o nosso próximo desafio de número 4. Aqui nós temos o corretor da Cidade das Formas. O corretor quer comprar essa casa geométrica. Clicando Enter uma vez, a senhora proprietária da casa aparece para dar algumas explicações sobre a venda. Para comprar essa casa, você deve pagar 5 unidades pelos triângulos, 4 pelos quadrados, 3 pelos retângulos, 2 pelos círculos e 1 pelo trapézio. Uma informação importante é que a fumacinha não tem valor, ela é brinde. Depois de clicar e todas essas informações aparecerem na sua tela, clica Enter mais uma vez e agora as alternativas vão aparecendo aqui para você. Bom, se a gente clicar então sobre a caixa de texto de número 19, ou de número 21, o som de resposta incorreta é executado. Mas clicando sobre a resposta correta, que no caso é 20, o som de comemoração é executado. E aí todos os valores aparecem aqui sobre as formas para que o aluno consiga realmente entender de onde surgiu esse valor de número 20. Para retornar aos desafios, é só clicar sobre a casinha aqui novamente. Bom, vamos conhecer o nosso desafio de número 5 agora. É o desafio da Princesa Trapézio. Ela tem o seu palácio, o seu castelo, e ela quer construir diversos outros castelos, moradias, para os moradores da Cidade das Formas. E a pergunta que nós temos para os nossos ajudantes é: quantas janelas serão necessárias para construir todas essas moradias? E aí, clicando Enter uma vez, a gente destaca qual é o formato que representa as janelas. E aí, clicando Enter mais uma vez, as nossas alternativas aparecem aqui. Bom, se a gente clicar sobre o número 17 e número 20, por exemplo, a gente percebe o som de resposta incorreta. Mas clicando sobre a resposta correta, que no caso é 16, o som de resposta correta é executado. E agora, para que todos entendam realmente de onde surgiu esse número 16, começa uma contagem aqui de 2 em 2. Finalizando esse desafio, é só clicar na casinha para voltar para a escolha de mais um desafio. Desafio de número 6. No desafio de número 6 agora é uma aventura com a capitã da Cidade das Formas. A pirata construiu um barco geométrico e agora ela vai embarcar em seu barco e ir em direção às suas descobertas. Para que isso aconteça é só ir clicando Enter. Depois disso surge a questão, o desafio para os nossos alunos. Bom, a pirata precisa da ajuda deles para encontrar o número de vértices presentes, somando todas as formas da construção desse barco. Bom, se você ainda não tiver conversado com os seus alunos ou se precisar de uma explicação sobre vértices, é só clicar sobre essa bandeirinha que está escrito explicação. Clicando aqui, um quadrado aparece na tela e os vértices começam a piscar aqui na cor vermelha. Se você clicar mais uma vez, mais um exemplo aparece aqui para que os alunos compreendam o que nós identificamos como vértice nas formas geométricas. Clicando mais uma vez, essas figuras desaparecem da sua tela. Agora é vez da gente clicar Enter para que as alternativas apareçam. E aí, na construção desse barco, qual é a somatória, qual é o total de vértices dessas figuras geométricas? 17, 18 ou 19? Clicando sobre os números 17 e 19, o som de resposta incorreta é emitido. Mas se você clicar sobre o número 18, a música de comemoração é executada. A nossa capitã agora ganhou seu baú de tesouro e
todas as sinalizações, as indicações de vértices nas figuras geométricas aparecem agora para que os alunos possam contar e realmente conferir o seu resultado. Bom, terminando esse desafio, é só clicar sobre a casinha para a gente voltar para o nosso slide de escolha dos desafios. E vamos para o último desafio, então, de número 7. Aqui nós temos o garoto da Cidade das Formas, um losango. Ele tem na sua casa uma escada e como é aniversário da sua mãe, ele quer comprar um tapete lindo, maravilhoso para fazer de presente. O que ele fez foi medir a escada e descobriu que a altura do degrau equivale a 1 unidade e o comprimento a 3 unidades de comprimento. E agora, clicando Enter, as alternativas vão aparecendo na sua tela. Será que ele compra um tapete de 10, 15 ou 20 unidades? Novamente, como todos os outros slides, é só clicar nas caixas de texto para descobrir qual resposta é correta. Clicando sobre o 10 ou sobre o 15, é emitido o som de resposta incorreta. Mas se você clicar sobre o 20, executa o som de comemoração e notem agora que um tapete surgiu para fazer aqui a cobertura da nossa escada. E agora, se você precisar fazer mais explicações de como chegamos a esse número 20, é só clicar sobre o desenho da escada e aí outras medições aparecem para que os alunos entendam de onde foi que surgiu esse valor. E aqui as possibilidades de cálculos para o resultado correto. Bom, terminando esse desafio, então, podemos retornar para o final do nosso desafio. Na verdade, o desafio de número 7 não é o último. Nesse slide, nós temos 8 desafios. Eu deixei esse 8º desafio sem colocar aqui para mostrar para vocês como é feito no PowerPoint esses links de ação. Eu vou puxar esse quadradinho aqui da caixa informativa de fim, vou diminuir ele e deixar ele mais aqui no cantinho. Agora nós vamos selecionar toda a composição do número 7. Nós temos um retângulo embaixo, um retângulo branco e a caixa de texto de número 7. Para selecionar tudo isso de uma vez, é só você clicar sobre uma caixa, pressiona a tecla Shift do seu computador e vai selecionando as outras. Todas já estão selecionadas agora. Ctrl C, Ctrl V, nós temos aqui uma caixa igual a outra. E além disso, as configurações de links de ação também estão replicadas aqui nessa caixa de cópia. Vou digitar agora número 8. E notem aqui, ó, nos seus slides, que esse slide de número 10, que tem aqui a imagem de um retângulo verde, ele não apareceu aqui nos nossos desafios. Então, o que nós vamos fazer é vir aqui agora, clica sobre a caixa de texto do número 8. Nós vamos agora em Inserir. Nesse ícone que tem uma estrela Ação, a gente clica sobre ele e agora nós vamos mudar, porque ele seguiu a mesma configuração do número 7. Nós vamos vir aqui em Slide e agora nós vamos pedir para que isso aconteça direcionando para o slide de número 10. E notem que agora a gente já pode visualizar se é realmente esse o slide que eu quero. Ok, conferido. Tudo certo, agora vamos testar se realmente conseguimos fazer isso funcionar. Projetando aqui, a gente clica sobre o número 8. Agora nós estamos realmente no nosso último desafio desse jogo. O Dr. Pentágono receitou uma medicação para o seu paciente. No retorno, essas são as cartelas dos medicamentos do paciente. Agora a pergunta é: quantos medicamentos esse paciente do Dr. Pentágono já ingeriu? Se você clicar sobre o número 10 ou sobre o número 12, o som de resposta incorreta é executado. Mas clicando sobre o número 11, o som de comemoração é executado e os comprimidos aparecem aqui nas cartelas para que o aluno faça a conferência dos valores que ele havia pensado. Bom, agora sim terminamos os nossos desafios e é só clicar aqui na casinha para retornar. E aí, para finalizar os nossos desafios,
os nossos alunos recebem um certificado de melhor ajudante da Cidade das Formas. Aqui nesse slide você pode fazer a edição. Aqui nessa estrela você pode colocar a série escolar dos seus alunos. Espero que vocês se divirtam muito com esses desafios desse jogo. E se você ainda não tem este material, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Gostou dessa ideia? Curta, comente e, é claro, compartilhe!